vai achar o livro de Miqueias. E você pode localizar o capítulo 6 do livro do profeta Miqueias. Nós vamos nos concentrar com uma orientação que o nosso Senhor Deus deu ao profeta Miqueias. Você pode acompanhar a sua Bíblia, livro de Miqueias, capítulo 6. Antes eu quero ter um momento de oração para Deus nos abençoar e nos conduzir por essa noite. Oremos. Querido Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade de estarmos diante dos seus ensinos, Pai, diante da sua palavra. Fale aos nossos corações a cada um que está nessa noite, Pai, e nos conduza a boas decisões, e que possamos não sairmos mesmo, mas realmente, assim como a sua palavra, ela não volte vazia, e possamos viver o propósito dela para as nossas vidas. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então vamos lá conduzir pela palavra de Deus no livro de Miqueias, capítulo 6, no versículo 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Eu vou ler novamente de propósito. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Um tempo atrás, contando uma história para vocês, muito tempo atrás, não tanto tempo atrás, quando eu era criança, 7, 8 anos, eu comecei a me aventurar nos primeiros momentos de atividades que eu faço até hoje, uma atividade que eu faço até hoje, que é um hobby, um lazer, que é uma atividade da pescaria. E esse momento eu comecei ali muito criança, muito pequenininho, incentivado pelo meu pai, e também foi incentivado pelo pai dele, desde criancinha, a estar envolvido a esse tipo de atividade. E eu lembro, talvez, os primeiros passos que eu dei nesse tipo de atividade, o primeiro momento que eu lembro do que aconteceu realmente, porque eu acredito que talvez antes desse momento eu possa ter ido pescar com meu pai, mas aquele momento que eu lembro desde o início, que foi, que eu acordei, vivi aqueles momentos, né, preparar a praia, acordar de madrugada, entrar no carro cheio de serva, colocar aquelas bolsas pesadas e viajar e pescar. Talvez foi esse primeiro momento, foi essa primeira pescaria que eu lembro. Foi o momento que a gente acordou, eu tinha ali talvez um pouquinho mais, uns 8 anos, 9 anos talvez, e eu fui pescar com meu pai. Não tão longe aqui, num riozinho, que o Adelson conhece lá no canto. E nesse rio, a gente chegando, quem vem de lá para cá, ou seja, vem de lá para a Garça, né, do lado direito da pista, esse rio passa numa ponte e tem um corguinho fixado nesse rio. Um corguinho que dá um espaço desse tamanho, assim, bem pequenininho. Então a gente parou o carro ali na rodovia, a gente ia pescar descendo o rio, e a gente tinha que passar esse corguinho, tinha que pular o corguinho bem pequenininho, qualquer mundo ali conseguia pular. E esse corguinho ele tem um barranco, né? Ele desce no barranco, tem um corguinhozinho que desaba nesse rio, e depois tem um barranco para subir. Eu lembro nesse momento, meu pai bem mais jovem, né? A saúde bem mais robusta, meu pai levando o facão, levando o enxadão com o cabo aqui, a serra, a bolsa, eu também contribuí, levando alguma coisinha. E ao descer, meu pai desceu, atravessou o corguinho, subiu aquele barranco e chegou a minha vez. Eu com uma bota, na hora que eu desci o corguinho para subir, meu pé entalou. E eu fiquei preso naquele corguinho e comecei a gritar: pai, não sei o que. Meu pai já estava quase saindo o barranco. Aí meu pai olhou para trás, viu eu
o machado, lembra disso, cara? Deu o cara com o machado na minha mão e me puxou e me resgatou daquela lama, naquele atolado naquela lama, e me puxou. Foi o dia da minha para, foi aquele dia lá. E aí a gente desceu e foi pescar. E a gente teve esse momento de pesca. E esse momento ficou marcado na minha memória, porque foi a primeira pescaria minha, que eu lembrava, que eu peguei as ideias, que eu fui, que eu vivi uma pescaria, e logo de início eu já tive essa dificuldade. Logo de início eu já me deparei com a mata, com o rio, e eu fiquei, poxa, não é tão fácil assim, mas pode ter que me puxar, ter que me resgatar. E hoje, o tempo foi passando, eu fui crescendo, eu fui criando as minhas técnicas, eu fui aprendendo, fui crescendo, fui pegando força, e cada vez mais eu fui fazendo do meu jeito. Às vezes meu pai vai pescar num lugar, eu vou para outro, eu pego a minha saia, vou para um lugar, meu pai fica lá, porque eu aprendi, agora de uma forma sozinha, de uma forma independente, eu faço minha pescaria, embora eu vou junto com meu pai sempre, mas eu vou para um lado, meu pai vai para o outro, e no final do início da pescaria, quem ajuda, quem estende a mão hoje, do mesmo jeito que meu pai estendia a mão e puxava, hoje, com o passar do tempo, até pela limitação física do meu pai, muitas vezes, quem ajuda agora, o meu pai sou eu. Quem estende meu pai agora sobre o barro, vem pai, sobe, puxa ele, hoje sou eu. Quem vai lá, carrega as traias, quem vai lá, empurra, quem puxa, hoje sou eu que hoje mais estendo as mãos para o meu pai, por conta da limitação física, ao passo que o meu pai já estendeu a mão para mim, para me puxar, para viver essa atividade. Eu estou falando tudo isso porque a vida é justamente isso. A vida ela consiste muitas vezes a gente puxar e ser puxado. A vida consiste muitas vezes a gente ser resgatado por alguém e muitas vezes a gente resgata alguém. A gente nunca sabe qual é o tempo que a gente vai estar estendendo a mão para alguém e qual vai ser o tempo que esse alguém vai estender a mão para a gente. Isso em todo lugar da vida. Muitas vezes no trabalho você está sempre puxando ou sendo puxado por alguém. Com todos os desafios do trabalho, se você muda de trabalho, com sua experiência, você vai para uma outra empresa, você tem necessidade de alguém te puxar, te conduzir, te ensinar. E muitas vezes você está no trabalho há muito tempo e você que passa a puxar as pessoas, você que passa a conduzir e está puxando as pessoas para ensinar elas, muitas vezes isso nas famílias, muitas vezes a gente está a vida inteira provendo, ensinando, ajudando, e muitas vezes a gente puxou muita gente, agora às vezes essas pessoas nos puxaram. Às vezes acontece isso nas famílias, acontece isso na igreja. Às vezes você trabalha, você ajuda pessoas, você visita, você é um apoio para as pessoas, mas muitas vezes aquelas pessoas que você apoiou, passam a transformação. Isso acontece em tudo, em todas as áreas da vida. Ou a gente está puxando, ou a gente pode estar sendo puxado. O fato é que a gente nunca sabe exatamente em qual área a gente vai estar. A gente nunca sabe se a gente vai estar puxando ou sendo puxado. A gente não sabe para que lado a vida vai estar levando a gente. E isso é um tema que eu queria que nós tratássemos nessa noite. Por isso, o título da nossa mensagem é Praticando a Justiça, Amando a Misericórdia. Praticar a justiça, mas amar a misericórdia. O que significa isso, amar a misericórdia? Onde o próprio livro de Efésios, pelo apóstolo Paulo, ele fala disso daí. Pela justa cooperação, o corpo bem ajustado, ele se consolida pela justa cooperação de todos. Ou seja, o próprio corpo da igreja, ele passa a ser ajustado, ele se consolida. A justa cooperação, todas as juntas e ligaduras, eles são ajustados e consolidados pela justa cooperação de todos. O corpo, de fato, ele se consolida, ou seja, ele acontece, ele nasce, ele se fortalece quando há uma justa cooperação de todos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que Deus ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe o que a gente precisa, mas ele espera que nós desempenhamos um espírito de misericórdia ao perceber as necessidades do outro irmão. Não somente necessidades físicas, financeiras,
mas talvez necessidades espirituais, necessidades de apoio, necessidades de encorajamento. E por isso que ele fala que o crescer do corpo ele se consolida, as juntas e ligaduras, pela justa cooperação. Ela se consolida quando eu percebo as dificuldades do irmão e do outro. E nessa aprovação, nessa permissão de Deus de trazer dificuldades para uns dos outros, ele faz com que o corpo cresça na visão de misericórdia. E muitas vezes isso é uma oportunidade de crescimento. Isso é uma oportunidade que Deus nos dá de nós podermos realmente fazer com que isso seja exercitado, um espírito de misericórdia nas igrejas. Deus, Ele faz com que nós possamos ter sempre essa visão, porque nós sabemos que não é prato pelas obras. As nossas obras não resolvem as nossas vidas. Conforme aconteceu há pouco tempo atrás, eu estou com fome, eu estou com necessidade, mas muitas vezes você chama as pessoas para a verdadeira resolução dos problemas delas, elas estão focadas no que vai alimentar o estômago, que vai alimentar o corpo, que vai saciar a sede. Mas muitas vezes as pessoas elas não querem o que vai matar a sede eterna, o que vai alimentar eternamente o corpo, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E nós sabemos que as obras não resolvem. As obras elas não são capazes de resolver as nossas vidas, mas as obras elas apontam para quem resolve. As nossas obras elas são um apontamento para a glória de Deus, que é o de fato que resolve as nossas vidas. Uma obra de misericórdia foi o que resolveu por completo os nossos problemas. A maior obra de misericórdia que foi feita na cruz foi aonde resolveu todos os nossos problemas. Problema da dor, problema da coluna, problema da fome, problema financeiro, problema de todos os problemas que nós temos no nosso dia a dia, foi resolvido numa obra de misericórdia. E esse ciclo ele deve sempre acontecer. As minhas obras ela não é capaz de me levar ao céu. Muitas vezes a gente está se apegando a essa conversa. Eu sou uma pessoa que não consigo, eu erro. Se você soubesse quem eu sou, o que eu já fiz. E a gente fica nessa conversa que não leva a lugar nenhum. Mas nós sabemos que as obras, elas apontam para a obra de Jesus. Porque agora, pela obra de Jesus, pela misericórdia de Jesus, agora nós fazemos as obras, para continuar apontando a misericórdia de Jesus. Agora, pela obra que foi feita na minha vida, pelo senso de misericórdia que eu tenho, agora eu faço as obras, para apontar a obra de Jesus. Eu não faço as obras para que eu seja salvo, eu não faço as obras para que eu seja aceito, mas pelo que já foi feito na cruz, pela obra de misericórdia, eu faço as obras para apontar essa maior obra que foi feita. É disso que se trata o Evangelho. É nós estarmos focados em entender que a maior obra já foi feita. Estar focado quando nós estamos focados somente na obra, somente na atividade, não entendimento do que foi feito para nós na cruz. Quando o nosso foco é somente na atividade, somente no rito, somente na obra em si, é porque cada vez menos nós estamos entendendo o que Jesus fez por nós. Por isso, é importante, é justamente disso que está tratando o profeta. É disso que Deus está tratando com o profeta Miqueias com o povo de Israel, no capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, mas ames a misericórdia. Olha só como que Deus ele é perfeito. Ele está falando para o povo: eu quero que você pratique a justiça, mas eu quero que você ame a misericórdia. Olha só, Deus ele não fala ele não fala para o homem: eu quero que você pratique a justiça, eu quero que você pratique a misericórdia. É diferente. Ele fala: eu quero que você pratique a justiça, mas a misericórdia, eu quero que você ame. É uma outra foco que Deus está trazendo aqui. Porque o que eles estão conversando aqui é justamente esse ponto que Israel passou. Esse ponto das atividades que chegou no extremo, ao ponto de Israel ver a justiça, passar do ponto e esquecer a misericórdia. Eles passaram do ponto, no tanto que o próprio Deus reclama. Ele fala no versículo 6: como
buscarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Verei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Versículo 7 ele fala: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ou seja, há algo que eu possa dar para Deus que vai fazer saciar Deus. Eu sou capaz de entregar algo para Deus em sacrifício que seja suficiente para Deus ser aceito? Será que nós acreditamos que nós podemos fazer holocaustos de 1.000 carneiros, de 1.000 cordeiros, de 10.000 ribeiros de azeite, e que isso vai ser suficiente para Deus? Que essas obras minhas, por mais que sejam as mais perfeitas, por mais que sejam as mais variadas e as mais eficientes, isso vai ser suficiente para nós estarmos diante do nosso Deus? É esse tipo de assunto que Deus reclama para esse povo. É esse tipo de assunto, Senhor José Carlos, que Deus está conversando com o povo de Israel. Um povo que vivia na justiça, mas estava esquecendo um pouco da misericórdia. É um povo que estava passando desse ponto. Por isso que eu queria convidar, para nós entrarmos mais nesse assunto, você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Agora, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. No livro de Lucas, capítulo 14, o próprio Jesus trata esse assunto do amadurecimento. E ele diz assim, no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 1, olha só como o próprio Jesus agora, ele trata esse assunto de justiça e misericórdia, agora aos olhos de Jesus. No capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim: aconteceu que, ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o curou, o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo no mesmo dia de sábado? E isto não deve responder. Agora, nós vamos ver aos olhos de Jesus como que Jesus trata esse assunto, justiça e misericórdia junto. Porque o que Jesus está tratando, que para nós realmente praticarmos a justiça e nós amarmos a misericórdia, nós precisamos se importar com pessoas. Esse texto, ele está falando disso, ele não está falando de boi. O assunto não é o boi caindo num buraco, mas é vidas. O sábado é a justiça. O que Jesus traz à tona da conversa é, por acaso, se o sábado é o correto, guardar o sábado. O sábado é a justiça. Porque naquela época você não poderia fazer nada no sábado. O sábado era para Deus. O sábado é dedicado para você adorar a Deus, para a lei dos judeus. E aí esse próprio Jesus, um judeu, ele fala assim, o sábado, ele sabendo que os judeus guardam o sábado, guarda a lei, guarda a justiça. Se um boi, um filho seu cai em um buraco, você não vai lá tirá-lo logo desse buraco. E aí Jesus, nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, foi lá e cura uma pessoa no próprio sábado. Porque o que Jesus está querendo trazer à tona é que para nós termos misericórdia, nós temos que se importar com pessoas. A misericórdia, ela suplanta a justiça, no sentido que as pessoas são sempre o ponto principal de Jesus. Toda a lei, toda a justiça, ela tem um foco principal, que são vidas, que são pessoas se aproximarem de Jesus para serem salvas. E por isso que Jesus trata esse assunto tão importante, porque o sábado é a justiça, mas as vidas devem ser curadas. E por isso que nós devemos ter cuidado para nós não sermos umas igrejas frias, igrejas justas, igrejas realmente que guardam a justiça, mas são cada vez mais frias. Nós não caímos no perigo da religiosidade, no perigo do legalismo, no perigo de muitas vezes de igrejas chatas, igrejas que estão ali
guardando das atividades, mas quando fala de se tornar com pessoas, quando fala de amar a misericórdia, nós nos tornamos pessoas frias. Muitas vezes a gente fecha o coração com esse tipo de necessidade. Por isso que Jesus ele é antirreligioso. Jesus ele trata a questão de uma forma bem clara. Eu não sou religioso. E por isso que a fé ela tem que ser sem religião. A fé tem que ser genuína. Por isso a adoração ela tem que ser sem muitas vezes o gospel. A adoração das igrejas hoje ela tem que ser mais genuína. A adoração ela tem que vir sem o componente do mercado gospel. Aquilo que a gente gosta, né? Tem que ser essa música, tem que ser desse cantor, tem que ser do cantor cristão, tem que ser do cantor famoso. Então a gente tem que viver um pouco mais para a fé sem religião, a adoração sem o mercado gospel, a política sem ideologia. E a gente tem que pensar como que Jesus pensa acerca da igreja. A igreja que não é só no domingo. A igreja que ela não passa no rito, começa às 7, canta 3 louvor, eu faço a minha oferta, alguém fala a palavra de Deus e acabou a minha igreja. Agora eu vou viver a segunda-feira. Agora eu vou viver a minha terça-feira. Agora eu vou viver o meu casamento do meu jeito. Agora eu vou viver as minhas finanças do meu jeito. Agora eu vou viver a adoração de Deus do meu jeito. Ao passo que é isso que Jesus está falando. Jesus está falando dos fariseus, para de só guardar o sábado, mas vai se preocupar com o boi. Ou seja, o boi e o buraco são pessoas. O boi lá atolado na lama, que precisa ser puxado, o que Jesus está falando é pessoas, não tem nada a ver com animal esse assunto. É nos importarmos com pessoas. Realmente a gente transcender a igreja, transcender as portas do prédio. Nós temos igrejas a todo momento, não só no domingo, mas nós realmente vivemos o que é ser igreja. E não pega o perigo de igrejas que não curam, igrejas que não tiram logo do buraco, igrejas que não vão buscar, assim como o próprio Jesus, a servilha perguntou, se o boi cair no poço, não tirará logo? Ou seja, a gente tem muitas vezes a necessidade da atividade rápida, de fazer as coisas rápidas, mas e a vida de pessoas? É o que estava acontecendo com a vida dos israelitas. Os israelitas, o povo de Deus, o povo israelita, esse povo, os fariseus, o povo de Deus, um povo extremamente dizimista fiel. Todo domingo, toda vez que o sacerdote pedia, o povo que era extremamente fiel. O próprio Deus fala, o próprio Jesus fala, vocês dão o dízimo das hortelãs, dão o dízimo certinho, de cada gota do azeite. Vocês vão lá e dão o dízimo de cada coisinha, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes é desse tipo de povo que se tornou religioso, o povo do rito, o povo do dizimista fiel, trabalhador, que era um povo extremamente trabalhador, o povo israelita. Porque Deus falou: entra nessa terra prometida, vocês vão conquistar tudo. Entra pelo meu nome, para a glória do meu nome, para vocês conquistarem esse território. Só que eles esqueceram que isso tinha um propósito. Tinha um propósito do nome de Deus ser glorificado. E eles começaram a colocar as coisas mais importantes do que diante de Deus. Eles começaram a colocar o ouro, começaram a colocar o boi, começaram a colocar as terras que eles conquistavam, o trabalho, o fruto do trabalho deles, mais importante do que a adoração de Deus, mais importante do que o trabalho de Deus, que é se importar com pessoas. Por isso que Deus reclama: vocês são trabalhadores, vocês são justos, trabalham de segunda a sexta, vocês guardam o sábado, mas vocês não se importam com os órfãos das viúvas. Vocês trabalham, vocês guardam os sábados, vocês dão os dízimos, vocês dão as ofertas, vocês são fiéis nos dízimos, nos ritos, nas festas religiosas, vocês participam de todas as festas, a festa dos tabernáculos, as festas como chama eles moram lá? Das tendas, as festas das Páscoa, mas vocês alteram a balança de vocês
fecham os olhos para os órfãos, vocês fecham o coração pelos órfãos, pelas viúvas. E é justamente o que aconteceu com o povo de Israel. A justiça, ela suplantou a misericórdia, onde o próprio Deus ele fala: eu quero que você pratique a justiça, mas você ama a misericórdia. Ou seja, a justiça estava no coração deles, o rito, o holocausto, até a doação, o dízimo, mas a misericórdia não. A misericórdia não. Estavam oprimindo os órfãos, as viúvas, os necessitados, enquanto estavam indo lá toda vez dando o dízimo certinho, enquanto estavam cantando certinho, enquanto estavam limpando certinho, enquanto estavam arrumando o templo, enquanto estavam trabalhando, enquanto estavam fazendo as atividades, enquanto as igrejas estão fazendo as produções, enquanto as igrejas estão trabalhando, estão fazendo as coisas, nós corremos o risco de não sermos misericordiosos. Nós corremos o risco de amarmos a justiça. Aliás, nós corremos o risco de praticar a justiça, mas contudo não amar a misericórdia. Esse é uma dificuldade, uma tentação do homem, que Jesus trata no Velho e no Novo Testamento. Nós amarmos o rico, nós amarmos o domingo, nós amarmos pôr as nossas roupas, tomarmos o nosso banho, virmos, temos os nossos cânticos, nós temos o nosso grupo, nós temos a nossa família, nós temos as pessoas que nós conhecemos, porque eu já conheço já é mais fácil, eu já sei como o irmão se comporta, eu já sei onde ele mora, eu já sei que aqui é o meu lugar, eu já sei onde eu posso pisar, onde eu não posso pisar. Mas quando eu falo de misericórdia, é sair de uma zona de conforto. Quando eu falo de misericórdia, eu falo de você estar caminhando uma cruz. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Porque a misericórdia, ele é um lugar de desconforto. A cruz é um lugar de morte. Você tomar a sua cruz é você ir para lugares diferentes. É você encontrar pessoas diferentes. É você realmente se importar com pessoas. É disso que Deus está tratando. O perigo de nós vivermos a justiça, mas a gente não amar a misericórdia. É desse tipo de assunto que Deus trata. Por isso, no próprio livro de Miqueias, ele fala: ame a justiça, pratique a justiça, mas ame a misericórdia. Esse tipo de assunto o apóstolo João também trata no livro de 1 João capítulo 3. No livro de João capítulo 3, agora com outras palavras, mas querendo dizer a mesma coisa, lá no livro de 1 João, no final da Bíblia, no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e viu seu irmão padecer necessidades e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu passo, irmãos, que Deus ele é tão sábio em inspirar João, Márcio, que os termos que João utiliza são termos muito fáceis de entender. Que ele fala: ora, aquele que possui recursos. E muitas vezes o recurso que João está falando, ele não está falando dinheiro. Aquele que possui dinheiro e vê o seu irmão passando necessidade, não dá dinheiro para o seu irmão, o amor dele não está aperfeiçoado, mas o que ele fala é a palavra recurso. Aquele que tiver recursos. E muitas vezes o recurso que nós temos, ele é muito mais valioso até que o próprio dinheiro. Muitas vezes o recurso que nós temos é o tempo que você está sentado do lado de uma pessoa, você conversando, e você entregar o que mais vale para ela, que é o tempo. Você ficar ali uma hora conversando com uma pessoa, coisa que você poderia fazer o que você quiser. Aquele tempo que não vai voltar, mas você decide entregar esse recurso para aquela pessoa, o tempo de uma visita. E muitas vezes recursos intelectuais, recursos psicológicos. Muitas vezes nós estamos mais bem preparados psicologicamente, ao passo que outras pessoas não estão tão bem psicologicamente. Muitas vezes pessoas estão com dramas, depressivas, dificuldades. E é disso que Jesus está falando. Como que você vai tirar logo essa pessoa do buraco, enquanto você está praticando a justiça e você não entrega os seus recursos para outras pessoas agora, como o João está dizendo? Para a gente realmente se importar com pessoas. Praticar a
de tempo. Você pega aquelas 8 horas do dia, das 8 da manhã às 6 da tarde, e fala: eu te dou esse tempo, que não vai voltar mais, em troca de uma porção de dinheiro. Então eu te dou esse tempo e você me dá o dinheiro. E aí você está falando para o irmão, quando você faz um pix, você põe a mão no bolso e você fala assim: ó, quero te ajudar. Você está tirando, você está pegando tempo, você está pegando um pedacinho do seu tempo que não vai voltar mais, e está falando: tá aqui, irmão, aqui, ó, estou te dando tempo que eu troquei por dinheiro, aquele tempo, eu estou te dando um pedacinho para você. Pode ter certeza. Mas o dinheiro, ele é representado por isso. Uma coisa muito mais valiosa do que uma transação, um papel ou uma moeda, mas é o seu tempo. Por isso João ele fala também que se você, aquele que possui recursos deste mundo, e viu o seu irmão padecer necessidade e fechar no seu coração, como pode permanecer nele o amor? E nós poderíamos cair na tentação de pensarmos assim: ah, mas eu não consigo ajudar todo mundo. Eu não tenho condições de ajudar todo mundo. Como? Às vezes não sobra nem para mim, nem eu. Mas é que a palavra de Deus diz: é aquele que tem recursos deste mundo e viu o seu irmão passar por necessidade. Ele limita um pouco isso para ficar mais palpável. Agora ele está falando: se você vê o seu irmão e você tendo e não ajudar, não está por feito o amor nessa igreja, não está por feito o amor nas igrejas, não está por feito o amor nessa vida. Aquele que vê, não está falando para você resolver a vida da cidade, não está falando para nós resolvermos a vida de uma nação, mas pelo menos a do irmão. Eu preciso estar atento, principalmente dos irmãos. Pelo menos a necessidade do irmão eu preciso estar atento. Pelo menos a necessidade de uma igreja que eu quero bem, pelo menos a necessidade de uma pessoa que eu quero bem, pelo menos a necessidade de um líder que eu quero bem, pelo menos a necessidade de uma pessoa do meu lado que eu quero bem, eu preciso estar atento. O seu irmão. Se nós não pararmos para pensar o que ele está querendo nos dizer, e você vê esse irmão próximo, você tem recursos, e você fecha no seu coração, não está aperfeiçoado o amor. Ou seja, você vendo, você observando, você tem e você fecha. Ou seja, você não pratica, você não tem nenhuma ação concreta sobre isso. Ou seja, você prefere não ver, prefere fingir não ver. É disso. Praticar a justiça, mas amar a misericórdia. Agora, o apóstolo João lhe dá agora instruções mais claras. Você vê, percebeu, tem necessidade. Eu quero, como eu posso ajudar? Ah, mas eu não tenho, mas é o que você tem. Às vezes eu estou comendo 2 pão, eu dou um pão por irmão. Eu vou repartir o pão. E é disso que Jesus está fazendo. É disso que se trata a Bíblia. É disso, não é o que você sobra, não é o que você conseguiu ajudar, mas é o que você tem. No próprio livro de agora Malaquias, um pouquinho para frente de Miqueias, Deus também trata isso. O último livro da Bíblia, Malaquias, da Bíblia, você vai lá no último livro do Velho Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 1, verso 8. Olha só como Deus trata esse assunto. Livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, isso. Então vamos lá, Malaquias capítulo 1, versículo 8. Quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresento ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. O que Jesus está reclamando do profeta é como você traz uma ovelhinha coxa, uma ovelhinha cega, uma ovelhinha
mal acabada, uma ovelha doente. Não é isso ruim? Não é mal isso? Você levaria uma ovelha mal acabada, doente, para o governador, e você está trazendo esse tipo de oferta para o Senhor? E é por isso que o profeta João ele trata esse assunto. Você vem do seu irmão passando necessidade, você não faz nada, o seu amor não está aperfeiçoado, porque não trata do que você, não se trata de você ajudar com o que sobra. Não se trata de você ajudar pelo quanto sobra você vai ajudar, mas se trata de você tirar uma parte do que você tem. Ou seja, se trata de você tirar a melhor parte muitas vezes do que você tem. A melhor ovelha, aquela ovelha que você cuidou durante um ano, aquela ovelha que você cuidou para ela não ficar doente, você trabalhou, pegou ração, você cuidou do pasto, cuidou para que os lobos não chegassem, e ela chega numa ovelha de um ano forte, bonita, e agora toma Jesus, toma Deus, uma melhor oferta que tem. E esse risco que a gente não pode correr, essa tentação que a gente não pode correr, e a gente fala, quando sobrar tempo, eu ajudo. Quando sobrar um dinheirinho, eu vou lá e eu ajudo. Quando sobrar o tempo, quando eu já limpar minha casa, quando eu já saí com meu marido, quando eu já saí com a minha esposa, quando eu já fiz tudo, quando realmente eu resolver todos os meus problemas, aí eu vou me dedicar ao ministério. Quando a minha saúde estiver perfeita, quando a minha vida financeira estiver perfeita, quando a minha vida estiver perfeita, aí eu vou servir para esse ministério. Agora está uma dor, agora está faltando, agora está não sei o quê, agora está não sei das plantas. Então, talvez agora eu não possa oferecer muito. Eu sei que às vezes não dá para oferecer, mas podendo, Deus espera que a gente faça o nosso melhor. Podendo, Deus espera que a gente vá. E é isso que ele vê valor. Ele vê valor quando a gente tira, quando aquele pedaço que a gente tira, faz falta. Poxa, esse bolo era grandão, vou cortar metade para pagar a vida. Esse tipo de oferta que Deus muitas vezes pede. É uma oferta com custo. É uma oferta de eu pegar a melhor blusa do meu guarda-roupa e quando eu abro. É uma oferta de, poxa, eu poderia estar fazendo o que eu queria, estar pescando, poderia estar correndo, poderia estar fazendo qualquer coisa, mas eu não fiz nada. Poxa, eu poderia estar comprando uma coisa tão legal com esse dinheiro, mas o outro está precisando. Eu vou esperar um pouquinho, porque a necessidade ainda está maior. Muitas vezes, e a gente ser justo, nós amamos misericórdia. É disso que Deus está falando. Pois onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Muitas vezes, a necessidade não é ruim. Muitas vezes, as dificuldades, as provações não é ruim. As dificuldades, há problema na saúde, um problema financeiro, uma igreja com dificuldade, uma pessoa com dificuldade, as dificuldades são boas. Sabe por quê? Pela nossa onde está o nosso tesouro. Ela faz a gente exercitar a nossa misericórdia. É nesse momento que a gente vê as dificuldades, é nesse momento que a gente vê onde as coisas estão faltando, que a gente tem a oportunidade de praticar a misericórdia. E de realmente nós estarmos atentos. Onde está o meu tesouro? Ou melhor, onde está o meu coração? O coração está na reforma da minha casa? Meu coração está na minha viagem que eu quero sempre fazer? Meu coração está no meu carro que eu quero sempre tocar? Pode até ser isso daí. Pode ser até uma casa maior. Eu quero ser pessoa na minha casa. Pode ser até ser um carro melhor. Eu quero buscar pessoas, eu quero visitar. Pode até ser uma viagem. Eu quero ter um tempo com meu marido, com a minha esposa. Mas a casa que você tem hoje, o carro que você tem hoje, ele tem sido um produto de misericórdia? A sua sala, ele é um produto de misericórdia? A sua saúde, ele é um produto de misericórdia? Ele é um produto para misericórdia? A sua gasolina, a sua aposentadoria, o seu recurso, a sua geladeira, a sua igreja, o caixa da sua igreja, a sua vida é um produto de misericórdia? Nós amamos a misericórdia? Nós praticamos a justiça amando a misericórdia? E o que Deus está querendo dizer para a gente é isso. Eu quero que você pratique a justiça.
sala da sua casa, muitas vezes que Deus está falando, seja um produto para receber pessoas. Eu quero que o seu carro seja um produto para ir buscar pessoas, tirar ela logo do lugar. Talvez você esteja animado com pessoas que estão precisando te puxar. Talvez você esteja lá do lado. Mas talvez você pode puxar um pouco. Talvez você possa estar num lugar que você só precisa tirar um enxadão e estender um enxadãozinho, dá para puxar um pouquinho da tua lado, do lado, do lado, sai daí. Mas o que Deus está falando é: leva a justiça, mas não a misericórdia, estende. O ato de estender só vai acontecer quando nós amarmos a misericórdia. E amar a misericórdia